Estamos de volta com Ver Mais. Um dos fatos que mais chamou a atenção nas Olimpíadas de Tóquio nas últimas horas foi a desistência da atleta norte-americana Simone Biles da competição de ginástica, mesmo com ela estando nas finais. Biles disse, abre aspas, tenho que me concentrar na minha saúde mental, fecha aspas. Decisão emblemática, que leva ao debate a questão sobre a saúde mental dos atletas de alto nível. Estamos recebendo no estúdio a psicóloga Francinelli Becker, especialista em psicologia do esporte e que atua no Criciúma Esporte Clube. Olá, boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele. Boa tarde também aos telespectadores. Quero dizer que é uma grande satisfação, estar aqui hoje, acho que representando um pouco da psicologia do esporte, uma vez que esses assuntos polêmicos, como nós estávamos conversando, acabam dando visibilidade para um problema que já faz parte do dia a dia dos atletas, né? Exatamente. Ô Fran, em sua rede social você agradece a Biles pela sua coragem em externar o seu problema psicológico. Eu gostaria que você comentasse isso. Isso, na verdade, Gisele, os atletas, eu sempre me questiono, quanto tempo leva para formar um atleta? Então, esses atletas, eles já vêm enfrentando dificuldades como ansiedade, situações de pressão, desde muito jovens, porque para uma atleta como a Simone estar hoje onde ela está nas Olimpíadas, ela deve ter passado por um longo processo, assim como outros atletas de outras modalidades esportivas. Então, ela ter tido essa coragem, de quebrar esse tabu, como eu coloquei, e costumo falar, e estar expondo esses sentimentos, essas emoções, essa dificuldade que ela está tendo, passa também a auxiliar outros atletas que por muitas vezes acabam escondendo essa dificuldade e aí fica mais difícil da gente cuidar daquilo que a gente não sabe, Quer dizer, você tem a Simone, essa atleta, ela era considerada a estrela da competição das Olimpíadas, a grande estrela das Olimpíadas. Ó, você está acompanhando as imagens dela ali. Ela era grande, então quer dizer, essa coragem, até então eu não lembro disso acontecer. Você acha que essa pressão, essa coragem de ela externar isso, é uma tendência, será uma tendência a partir de então? Então, Gisele, ainda bem que graças a programas como o teu, e com atletas como a Simone, cada vez mais a gente vem conseguindo falar sobre a saúde mental. Então, isso é muito importante, porque faz parte da nossa vida, está inserido no nosso dia a dia e negar essa realidade, eu ter preconceito quanto a isso, porque como tu falou, um atleta, ele passa a ser um atleta que é forte, um atleta que é imponente, um atleta que conseguiu, como ela, alcançar ali o ápice que qualquer atleta busca. Então, dentro desse contexto, tu assumir que tu tem fragilidades, realmente é muita coragem, E de onde vem essa pressão, Fran? Bom, de onde não vem, Talvez a gente possa se perguntar. Porque a pressão, ela é inerente ao alto rendimento esportivo. Eu costumo dizer que eles são atletas que têm que dar respostas rápidas, tomada de decisão, o controle emocional. Então, nós temos essa vivência no nosso dia a dia. Todos nós, E às vezes os atletas, quando eles entram em quadra, quando eles entram em campo, quando eles estão ali no momento deles, essas situações, elas acabam sendo muito mais afloradas, elas aparecem muito mais. Então a pressão vem do meio social, do meio cultural, da família, dos técnicos, e principalmente dos atletas, deles mesmos. Deles mesmos, isso que é o pior, Essa cobrança que tem deles. E isso porque, na verdade, os atletas são comparados, então, com profissionais como, por exemplo, médicos, profissionais que têm que dar respostas rápidas, às vezes o próprio corpo de bombeiro, então, profissionais que não têm muito tempo, às vezes, para raciocinar, para pensar, para poder tomar uma decisão, Então, dentro desse contexto, a pressão é muito grande, porque quando se trabalha com alto rendimento esportivo, é muito difícil tu admitir, fazer menos do que tu fez no dia anterior. Então, cada treino, cada evolução é sempre uma cobrança muito grande que vem dentro deles. Até na fala de um dos nadadores hoje do Brasil, ele falou, não me conformo que eu fiz um tempo pior do que nas eliminatórias, E daí, essa cobrança que existe, Eu queria saber, Fran, diante daquilo que você está falando, você trabalha com os jogadores do Criciúma, Sim. Como é que você trabalha isso dentro? Porque o futebol também é muito cobrado, Os atletas do Criciúma, principalmente, que a nossa região tem torcedores ferrenhos, Tem essa cobrança externa. Sim. Como é que é trabalhado isso com os atletas do futebol, por exemplo?
Então, no primeiro momento, né, a gente trabalha muito isso também, apesar de ser um esporte coletivo, a gente trabalha muito isso no futebol, assim, de maneira individual. Porque cada atleta tem uma forma de lidar com a sua ansiedade, de lidar com a sua frustração. Cada atleta está ali por um motivo. Então, poder fazer com que esse atleta se conheça e, através do autoconhecimento, né, ele poder, então, controlar algumas emoções que, em determinados momentos, não vão ser favoráveis para esse alto rendimento esportivo, talvez seja um primeiro passo, assim, né? A gente individualizar um pouco isso, né? Porque o que aconteceu com a Simone ali, talvez, às vezes, quando a gente pensa em atleta de alto rendimento, a gente assimila um pouco com uma máquina, né? E a gente, às vezes, acaba esquecendo um pouquinho do lado humano, do lado humano que eles têm, assim. Então, também poder entender que quando um atleta, por exemplo, chega... Tu trouxe o exemplo do Criciúma, né? E eu acredito que é um bom exemplo aqui, os torcedores ferrenhos que a gente tem, né? Ferozes, alguns, né? Toda a história também que a gente tem aqui, né? Do Criciúma e das conquistas. Então, ele já vem, às vezes, num contexto de uma pressão maior, né? Fora que é um local, assim, que os atletas querem estar. Então, isso também traz uma pressão maior para eles, né? De poderem se destacar naquele momento, de poder fazer um bom campeonato. Então, é preciso realmente poder entender eles de uma forma individual. Esse acompanhamento tem que ter, né? Você fazendo esse trabalho no Criciúma, né? Como melhora em algumas situações, né? Para finalizar, outra hora nós vamos falar só do Criciúma aqui. Só do trabalho do Criciúma. Vai uma resenha aí. Mas eu queria só para finalizar a prevenção, né? O pessoal que está nos vendo aí, que compete, algum tipo de prevenção que os atletas devem ter? Muito boa essa tua pergunta, sim, Gisele, porque os atletas, quando eles iniciam, geralmente eles são muito novinhos. E aí a gente fala atletas e acaba esquecendo, né, que fase da vida que eles estão. E muitas vezes é a infância, é a adolescência, né? Então, num primeiro momento, o olhar dos pais sobre esses atletas é muito importante, né? Ótimo. Olhar para o seu filho ou para sua filha como uma criança, como um adolescente, como um jovem, não como um atleta de alto rendimento. Sim. Porque isso vai ser consequência do que ele está construindo. Começando lá de baixo, a gente vê o caso ali da Raíssa, né? Menina do skate, 13 anos, gente. Criançada, molecada, né? Então, a importância dos pais nessa hora, né? E também o auxílio de um profissional da área. Falei, foi demais, passou rapidinho, né? Acho que foi muito bom, né? A gente falar sobre isso e vamos conversar em outras oportunidades sobre a psicologia do esporte. Que bom, Gisele. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. E Obrigada. volte sempre, tá Obrigada. bom?